hand. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E depois de concluir as 5 linguagens do amor que a gente falou aqui, né, para casais e para filhos, recordando, olha, até o final você vai ter decorado essas linguagens, que é toque, palavras de afirmação, atos de serviço, presente e tempo de qualidade. São essas 5 linguagens. E eu havia dito que existe uma linguagem que o autor não trata, mas que eu fui percebendo também, assim, na minha vivência, de que ela também é uma linguagem de amor poderosa, que eu vou tratar no vídeo da semana que vem. Porém, antes, para encerrar assim, o que é apresentado pelo autor, não encerrar no sentido do conteúdo dele, que é riquíssimo, mas assim, enquanto possibilidades, é a parte que ele dedica aos filhos adolescentes, né? Acho que hoje todo mundo que tem um filho adolescente vive um certo pânico, assim, um medo do que está por vir no mundo. Quando eu tinha um nenenzinho pequenininho, minha primeira filha pequenininha, e a gente não dorme, né? Eu falava com a minha mãe assim, nossa mãe, será que algum dia eu vou dormir alguma vez na vida? Ela virou para mim e falou algo que eu nunca mais esqueci. Se vocês não estão dormindo agora, imagino que é quando o filho começar a sair de casa. Tem até um poema, né, que rola aí na internet, de que a canção de ninar de uma mãe e de um pai é a maçaneta da porta abrindo de madrugada quando o filho chega. Então, enquanto eles ainda estão sob os nossos cuidados, ainda a gente acha que tem muito problema, mas ainda assim a gente tem mais controle da situação. A partir do momento que eles adolescem, que eles crescem, eles vão para o mundo. E aí, onde o tanque de amor precisa estar muito cheio, para que essas seduções que são apresentadas fora, né, desse círculo protetor da família, não cresça tanto, não seduza tanto, não encha tanto de satisfação, de desejos eles, né? E aí o autor, ele traz no livro, que é este aqui, é o mais grossinho da série, A Linguagem de Amor para Adolescentes, a metade do livro aqui é a parte que fala das linguagens, e a outra metade é basicamente capítulos que ele dedica a lidar com a ira, com a independência e com a responsabilidade dos filhos. E ele dedica muita atenção, tanto no livro das crianças, voltado para as crianças, quanto para adolescentes, a questão da ira. E eu me recordei, enquanto eu estava estudando, de uma palestra que eu escutei sobre os papéis que nós desempenhamos, né? E o relacionamento entre papéis e entre pessoas. E nessa palestra, o palestrante falou algo assim muito, muito bacana. Ele dizia assim, olha, na nossa sociedade, a gente desempenha papéis. Né? No mundo a gente desempenha papéis. Papéis são sempre por algum momento da vida. Pode ser que num dado outro momento você não tenha esse papel. Então, a sociedade se organiza em papéis. Você tem papéis que são definidos pela faixa etária, como, por exemplo, eu ser jovem, adolescente, criança, idoso. Você tem papéis que são determinados pela classe social, pelo seu poder de consumo, seu poder de aquisição. Você tem papéis que são determinados pela sua carreira. E tem papéis que são pelos estados de vida que você vive. Então, ora você era criança, adolescente, hoje você é mãe. E que grande parte dos problemas nos relacionamentos é que a gente não se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com papéis, quando, na verdade, a gente deveria entender que são pessoas que se relacionam e não papéis. Então, ele dava um exemplo assim, muito pontual. Ele dizia assim, olha, o seu filho adolescente bate a porta do quarto e você fica com ira, nervoso, e começa a falar alto, e você fica indignado com aquilo, você fica indignada com aquilo e começa a bater boca com ele. E aí, o conflito começa porque, na verdade, o que está sendo, qual é a briga ali? A briga não é das duas pessoas, né, da Ivana ou da filha dela. A briga ali que se estabelece, o conflito que se estabelece entre os papéis que estão sendo desempenhados ali. Ela, a mãe, cumprindo o papel de ser aquela que cobra, daquela que aponta, o que não está legal, que você tem que reagir, que você tem que fazer isso, que é o papel de mãe, a gente não vai deixar as coisas acontecerem assim, e ele no papel de adolescente de ficar revoltado. E o porquê que o adolescente é, por natureza, essa figura que é mais revoltada? Então, assim, a primeira grande questão que a gente tem que compreender é uma fase de muita mudança. Só que a gente esquece que passou por ela, né? A gente esquece. Eu não sei o que é ser adolescente homem,
né? Isso aí meu marido que vai ter que ajudar no caso do meu filho, mas eu sei que ia ser adolescente menina. Sobretudo quando essa menina ela é grande. Não, minha filha, por exemplo, está com 1,60 m, com 12 anos. Eu era assim também. Eu era grandona. Então, o adolescente é aquele sujeito que se ele está numa roda de criança, você não tirou a fralda ainda. Você fala assim, você é marmanja para ficar brincando aqui. Se você está numa rodinha que tem jovens de 18 anos, você nem saiu da fralda ainda quando você fala a sua idade. Então, ele tem aquele estilhaço, né? Começa a crescer os pelos, os hormônios, ele tem que lidar com toda aquela mudança, com toda aquela transformação, e é uma fase de independência. Então, o primeiro passo que o autor propõe é relacionar com o adolescente, é lembrar que você tem que tratar um adolescente como adolescente, não mais como criança. Então, ele foi trazendo vários casos assim pontuais de alguns pacientes, de algumas jovens que ele atendeu, e situações assim que eu me vi nessa hora, sabe, bem cotidianas, e que a gente acha que tem o direito de fazer isso. Tudo bem, a gente pode até ter o direito, mas como que o outro vai receber isso? Então a mãe um dia resolveu entrar no quarto da menina para arrumar o quarto. Entrou no quarto e falou, vou limpar tudo, e começou a faxinar as gavetas dela e mexer tudo. E quando ela chega da escola, ela se depara com aquela situação e fica muito chateada mesmo. A mãe não consegue compreender, por quê? Porque para a mãe ela fez um serviço, ela amou com a linguagem de serviço. Olha, minha filha, eu fiz um favor para você. E ela vira e fala assim, mas você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas. E aí a gente precisa compreender, aí nesse dilema lá entre mãe e filha, chega num dado momento a mãe até tem que reconhecer e pedir desculpa para a filha, porque a mãe invadiu de algum modo aquela pequena privacidade da filha. Aquele papel que estava na gaveta, que ela entendia que era algo sem valor, que era algo que não tinha tanta importância, para a filha tinha um valor. Quando a mãe joga aquilo fora, aquilo cria uma relação de desrespeito. Então, o que aconteceu? A mãe ali, ela tratou aquela filha adolescente como ela tratava a criança, que ela ia lá e arrumava para a criança. Então, qual que é o caminho nesse caso? O caminho é que você fale com seu filho, olha, você está precisando arrumar o seu quarto, você está precisando ajeitar isso. Se você não arrumar, eu vou ser obrigada a arrumar. Mas chegar e arrumar dessa maneira, criou naquela filha aquela relação de desrespeito, né? De desrespeito com o ambiente, com o mundo dela, com a privacidade dela. Essa questão da privacidade para o adolescente é tão interessante que, assim, quem, tendo irmão e dormindo no quarto, uma vez adolescente, não desejou ter o quarto só para ele. Justamente por isso, por causa do desejo da independência, o desejo da privacidade. E esse tempo, então, da adolescência, um dos aspectos mais importantes que o autor trata é trabalhar a questão da ira. Trabalhar vários mecanismos para o adolescente saber lidar com aquela ira, com esse sentimento de revolta contra o mundo, contra tudo, contra as pessoas, que é natural da idade. Então, o primeiro passo, a gente reconhecer que isso é algo natural. Passa, né, gente? Um dia a gente já passou por isso, mas saber dialogar com isso. No outro momento do livro, o autor traz uma questão que eu achei interessante, que um pai convocou um fórum, quando o filho estava perto de 12 para 13 anos, era um rapazinho, convocou um fórum. E o menino achou aquilo super engraçado, diferente e tal, e o pai chegou e falou assim, olha filho, daqui a tanto tempo você já está virando um rapazinho mesmo, um adolescente, a gente não sabe como vai lidar com isso, mas a gente queria te ouvir, e a gente queria estabelecer algumas regras aqui em casa, de coisas que a partir de hoje você já pode começar a fazer, daquilo que você gostaria que nós não fizéssemos mais com você, porque a gente fazia como era criança. Então ele termina dizendo assim, olha, você não precisa estabelecer um fórum tão formal como esse pai fez, mas esse diálogo é importantíssimo, no sentido de compreender quais são esses papéis que você... E de deixar claro para ele, olha meu filho, você está cumprindo o seu papel de adolescente, eu preciso cumprir meu papel de pai e mãe. Mas a gente precisa compreender acima, e para além de tudo isso, que antes de ser pai e de ser mãe, nós somos pessoas. E a gente tem que ter uma relação que é fundada no amor. Então essa que é a questão. E eu achei muito bonito, muito forte, que o pai... o autor do livro publicou no livro, na página 202, uma carta na forma de poema que o filho dele escreveu para ele quando fez 20 anos. Eu achei muito forte, muito bonito. E o poema, ele é, de certa forma, um reconhecimento, né, desse filho que teve um pai que procurou amar com aquelas linguagens de amor. E aí o poema diz assim, pai, você me ouviu até tarde da noite. Foi isto que você me deu. Teve ouvidos para ouvir. A sinfonia explosiva da minha juventude.
palavras cortantes, sílabas que despedaçam o ambiente. Os outros partiram, você ficou e ouviu. Quando abri buracos no teto disparando os meus gritos, rapidamente lançando chamas, procurando as asas abertas dos anjos, você esperou, remendou as asas e continuamos de alguma forma. Até o próximo dia, até a próxima refeição, até a próxima bomba. E quando todos correram para um esconderijo procurando abrigo, para ter proteção, você ficou no campo de batalha. Exposto ao fogo vindo de várias direções, você arriscou a vida. Quando me encontrou, arriscou a vida ouvindo-me até tarde da noite. Que poema bonito, né? Quando ele diz assim, a sinfonia explosiva da minha juventude, quando eu abri buracos no teto, disparando os meus gritos, palavras cortantes e sílabas que despedaçavam o ambiente. Porque as relações que a gente percebe com filho de adolescente, essa questão do respeito, do jeito de falar, dos papéis que você não aceita, para a nossa geração, por exemplo, para a minha geração e todas as gerações que antecederam, você não pode falar assim comigo, no tempo dos meus pais não se falava assim. Então, que a linguagem de amor com os nossos filhos, nesse momento da adolescência, seja carregada de todas as linguagens, né? Todas as linguagens do amor, mas que a gente consiga compreender qual é aquela que ele mais necessita. E saber compreender que é um tempo distinto. É um tempo distinto e se você puder, eu fico aí a recomendação, né? Puder ler, eu já dei de presente para 3 pessoas que têm filhos adolescentes esse livro, justamente porque ele me ajudou, tem me ajudado muito. Espero que possa me ajudar, viram a adolescência dos outros 2 filhos, não sei como vou lidar com elas, não sei como é que ainda vai ser, mas a gente tem que se munir daquilo que é um conteúdo bom, que é uma literatura boa e que pode nos ajudar. Então é isso. Quando me encontrou, arriscou a vida ouvindo-me até tarde da noite. Que até tarde da noite a gente tenha coragem de amar incondicionalmente os nossos filhos, aqueles que nós nos dispusemos a colocar nesse mundo, dando a eles um amor que seja incondicional. Eu acho que no fundo é isso que eles precisam compreender. Para além dos erros, para além do comportamento, do jeito deles serem, nós os amamos. É isso aí e até o próximo vídeo, semana que vem. Obrigada.